Olá, boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira, graças a Deus, eu aqui na Eco TV e você aí na sua casa comigo. E eu fico muito feliz, porque o programa Cristiano para você tem sido um sucesso de audiência. E isso, como eu disse, é muita felicidade, porque desde o princípio eu fiz esse grande propósito de responsabilidade em tudo aquilo que eu faço, de fazer um programa especialmente para a família, um programa de entretenimento e de esclarecimento, que aliás hoje está faltando na nossa sociedade. No programa de hoje, o tema será Justiça e a Sociedade. Eu havia anunciado a presença do Dr. Marcos da Costa, mas proveniente às chuvas que caíram em São Paulo, ele acabou de me ligar e realmente está com um problema de trânsito e não vai poder estar aqui comigo nesta noite. E a minha responsabilidade é com você de esclarecer, mas numa próxima oportunidade ele vai estar aqui comigo. Mas hoje eu estou trazendo também um presidente, aliás, um presidente muito querido, o presidente da Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André, Dr. Fábio Picarelli. Você conhece ele, hoje nós vamos bater um papo muito grande, aliás, como nós sempre fazemos, mas hoje com muita felicidade em receber Dr. Fábio Picarelli no nosso programa. Nós vamos falar a respeito da questão da justiça e a sociedade, esse vínculo que existe. É fundamental a justiça para todos os brasileiros, em especial aqui para o grande ABC. Mas como anda hoje essa ligação entre a sociedade e a justiça? A justiça hoje ela tem correspondido aos anseios da nossa sociedade? Vamos falar do atendimento a essa sociedade. Vamos falar dos 90 milhões de processos em todo o Brasil. Aliás, 40% desses processos estão aqui na capital, no estado de São Paulo. Vamos falar sobre assistência judiciária. E nada melhor e competente para falar desse tema que é o Dr. Fábio Picarelli, que hoje eu estou aqui, já disse, está aqui comigo no meu programa Cristiano para você. Dr. Fábio, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Boa noite, Dr. Cristiano. É um prazer enorme voltar aqui ao seu programa. Sabemos do prestígio que o colega tem na comunidade jurídica como um todo e agora na sociedade civil aqui através desse espaço maravilhoso de entretenimento, mas principalmente de esclarecimento das questões sociais. Eu sei que o seu programa sempre teve esse viés e conte conosco, sempre que precisar estarei aqui em pé e à ordem para qualquer eventualidade, para esclarecimentos e para falar sobre direito, que é aquilo que nós, tanto eu como o doutor, tudo que nós gostamos e amamos, né, que é a nossa profissão de advogado. Então, para nós é um prazer muito grande falar sobre isso. Doutor Fábio, nós vamos falar hoje o tema, e na minha chamada, é justiça e sociedade, né? Existe uma agonia recorrente hoje da própria sociedade em relação ao judiciário, em relação ao acúmulo de processos, que aliás eu trouxe autoridades aqui a respeito para discutir o tema, trouxe o doutor Antônio Carlos Sedem no passado, trouxe a doutora Cristina Zucchi, desembargadora do Tribunal de Justiça, inclusive ela trouxe até questões alternativas da nossa justiça, que é a conciliação, que é a mediação e a arbitragem. Mas eu quero ouvir do senhor, que tem autoridade sobre a questão, nosso presidente aqui da Ordem dos Advogados da cidade de Santo André, uma OAB representativa, uma OAB que tem contribuído muito com a nossa sociedade como um todo, porque Santo André é uma cidade pujante, uma sociedade que representa o Brasil. Então, a minha questão que eu de imediato pergunto, hoje, a assistência judiciária está sendo muito discutida. O senhor acha que a sociedade hoje ela é atendida de forma satisfatória por esse convênio que existe entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados? Cristiano, boa pergunta. A questão é uma questão recorrente, é uma questão complexa, né? Nós sabemos que aonde há sociedade, aonde existe o homem, existem os problemas, né, decorrentes do relacionamento humano. E para a solução desses problemas, uma vez não conseguido via conciliação, via a conversa, o entendimento, os problemas acabam recaindo no nosso poder judiciário. Nós temos aqui em São Paulo, você falou no começo do atraso dos processos, nós temos um problema crônico, né, de administração da justiça. Nós temos
um problema crônico também com relação às pessoas carentes que necessitam da utilização desse convênio entre a assistência judiciária e a defensoria para que possa se ver representada perante o judiciário. O advogado é aquele instrumento, aquele intermediário entre a população e o poder judiciário. Então, o que se verifica através desse convênio, que já dura aí décadas, né, é que o Estado ele não possui meios de fornecer advogado às pessoas necessitadas, às pessoas carentes. Embora a Constituição Federal de 88 diga da obrigatoriedade do Estado na concessão do advogado e no acesso à justiça. Para que o Estado possa prestar esse serviço à sociedade, ele cria então a Defensoria Pública Estadual, aqui no caso do Estado de São Paulo, que hoje conta com cerca de 500 defensores públicos. Mas não atende, que é né? um número muito pequeno para a demanda que o Estado possui. Então, para que haja um acompanhamento desses processos, a Defensoria, então, faz o convênio com a OAB, né? E através da OAB, por exemplo, aqui na nossa cidade de Santo André, nós temos 800 advogados que se revezam no atendimento ao público. Só atendendo assistência judiciária? Só atendendo assistência judiciária. São profissionais experientes, abnegados, inscritos na assistência através da Defensoria Pública e que se revezam lá a partir das 8 horas da manhã na Avenida Portugal 233, portanto, aqueles que tiverem a necessidade, advogados estiverem nos assistindo, podem nos procurar ali todas as manhãs, que haverá o atendimento até as 10 horas da manhã. Nós atendemos cerca de 100 pessoas por dia ali, Cristiano. Pessoas que ganham menos de 3 salários mínimos e que têm dificuldade de contratar um advogado particular. Fala um pouco a respeito desse acesso e dessas condições. Então, a pessoa carente, que ela tem um ganho de 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos, ela pode se beneficiar pela assistência judiciária? Pode se beneficiar e vai ter no mesmo dia nomeado um advogado para atender a sua necessidade. E quais os tipos de ações? Um advogado formado, né? Perfeito. Todo o know-how e com o aval da entidade. Você sabe que a OAB é super rígida com relação aos seus quadros. Nós temos hoje menos de 7% de aprovação aqui na região das faculdades. Então, é realmente uma elite da advocacia que está inscrita hoje na OAB. Nós temos um critério muito rigoroso através do exame da ordem, que, aliás, foi consagrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a validade do nosso exame de ordem. Mas voltando aqui... Vamos falar sobre isso. A assistência é um outro assunto também. Não, sequência, quero falar daqui a pouco. É interessantíssimo, né? Mas voltando à assistência, essas pessoas ganhando menos de 3 salários, se tiver imóvel, se tiver até um imóvel com menos de 70 mil reais, é atendido. Agora, qual a problemática que envolve isso hoje, né? Nós estamos passando por um momento de turbulência. E eu vou explicar por quê. Nós temos hoje mais de 7 mil certidões de advogados que prestam serviços à assistência judiciária através da defensoria e não conseguem receber os seus honorários. Doutor, e certidões aviltantes, né? Certidões com valores baixos, né? Na tabela da defensoria é uma tabela desatualizada, né? Perto da nossa pretensão, perto daquilo que estipula a nossa tabela de honorários. Mas, enfim, não bastasse ser um valor baixo, vira e mexe tem acontecido de negativas injustificadas no pagamento dessas certidões. Então, a respeito dessa questão que o senhor está dizendo, que vamos atacar isso, Fábio, a respeito. Hoje a competência e a autonomia da administração dessas certidões é da Defensoria Pública. Exato. E existe até um projeto que a OAB defende, né? Da Carta de Atibaia, né? Que eu acho que pois é. Que é um projeto que está na Assembleia de tirar isso e transferir isso para a Secretaria de Justiça. Inclusive, um dos motivos da ausência do Dr. Marcos da Costa aqui hoje. Ele foi chamado às pressas para uma reunião na Assembleia Legislativa.
bom que eu aproveite seu veículo aqui Claro. para falar diretamente aos colegas, aos advogados e àqueles que prestam serviço de assistência judiciária. A OAB de São Paulo tem se preocupado e tem se preocupado muito com essa questão. Porque mais de 7 mil colegas, hoje nós somos 50 mil colegas inscritos na assistência. Em todo estado? Em todo o estado. Puxa vida. Nós somos 300 mil advogados. 300 mil. Ou seja, desses 300 mil, 50 mil advogados estão, quase 20%, prestam serviços para a defensoria e para a população carente. Desses 50 mil, mais de 7 mil com dificuldades em receber. Então, diante desses problemas e esgotando os meios de negociação, porque há muitos anos já esse problema tem acontecido, eu percebo que a diretoria de São Paulo buscou inúmeras vezes a negociação, mas essas negociações por hora esgotaram-se, pelo que eu entendi. E lá em Atibaia ficou bem claro que a única saída que nós tínhamos era de tirar, para aquele que não sabe, em Atibaia, todo mês de novembro, nós nos reunimos, aliás, novembro mesmo. Novembro. Nós nos reunimos, toda a cúpula da Advocacia Bandeirante, são 222 presidentes de subseções, reunidos para discutir o futuro da advocacia. Então, nos reunimos esse ano para resolver os projetos para o ano que vem. E ali ficou decidido, então, que a única saída mesmo seria tentar transferir a administração do convênio da Defensoria Pública para a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Porque aí nós tiraríamos um intermediário, aí, que é a Defensoria, que tem causado todos esses problemas. Né? Fora... Pois não. Aliás, no passado foi assim, né? Eu acho que era com a Secretaria, não tinha um convênio direto com a Secretaria? Antes da Defensoria, me parece que sim. Era a Procuradoria do Estado com a Secretaria. Né? Entendi. E aí... a única saída que nós entendemos viável, e existe um projeto, né, essa. Tá lá. Já houve a apresentação de um projeto, projeto de lei complementar, que foi assinado pelo deputado Campos Machado. Sim. Né? E agora, pela notícia do Dr. Marcos, que acabou de nos ligar para justificar a sua ausência, já houve a simpatia de toda a base governista e da liderança, que é o deputado Barros Munhoz, perfeito, no sentido de apoiar a transferência desse convênio, da administração desse convênio. Então nós estamos esperançosos, porque nós temos a certeza absoluta que o Estado de São Paulo vai privilegiar esse advogado que tem prestado o serviço valioso a essa população carente, e nós temos a convicção de que via a Secretaria do Estado nós teríamos menos problemas com relação aos recebimentos. Perfeito. E é isso que se espera, de fato, e nós estamos muito confiantes. Inclusive, a Câmara Municipal aqui de Santo André, nesta semana, aprovou uma moção de apelo ao governador. De apoio? De apoio à moção de apelo que foi propositada perante o governo do Estado, através do Dr. Geraldo Alckmin, para reforçar as fileiras nesse sentido. Então, eu gostaria de aproveitar também esse momento para agradecer à Câmara Municipal e aos vereadores de Santo André que se sensibilizaram com a causa e aprovaram por unanimidade esse projeto de lei e essa moção de apoio. Perfeito. Justiça e sociedade. Nós estamos falando exatamente hoje deste tema. Eu estou com o presidente da OAB da cidade aqui de Santo André, Dr. Fábio Picarelli. Ele acabou de citar agora a respeito da participação dos vereadores aqui da cidade de Santo André. É exatamente essa questão. É muito importante a nossa sociedade ser bem atendida na justiça. Dr. Fábio, a pergunta que eu digo no início, quando nós estamos falando da assistência judiciária, que ela é indispensável a esse tema justiça e sociedade, o senhor disse que a nossa ordem aqui atende 100 pessoas por dia. Agora, atendimento da assistência judiciária. E o nosso judiciário? Recebemos o carente, não é verdade? Pois é. Aí vamos distribuir essas questões, as lides no judiciário. Como o senhor vê hoje o judiciário paulista e, óbvio, aqui o judiciário do Grande ABC, da cidade de Santo André, em relação a essa recepção dessa sociedade carente que busca o judiciário? Doutor Cristiano, o que se percebe assim, nós temos juízes, principalmente aqui na região do ABC,
com muito boa vontade, são, na maioria das vezes, pessoas abnegadas, que se esforçam, de fato, em levar a justiça e a cidadania ao povo. No entanto, nós observamos, o ano que vem vou fazer 20 anos de formado, e o problema da demora da justiça aqui no nosso país é muito antigo. Desde a época do Getúlio Vargas já se falava em reforma do Poder Judiciário. Então, é algo assim histórico. Só que o que deixa a gente um pouco chateado é o seguinte: nos outros estados nós observamos que o judiciário tem funcionado de forma mais efetiva. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos um processo comum, civil, Sim. julgado hoje em 2 anos. Então, 1 ano em primeira instância, 1 ano em segunda instância, depois ele já retorna para a execução, ou seja, para a efetividade do que foi decidido. Aqui em São Paulo é diferente. Aqui em São Paulo nós temos processos de 10, 20, tem processos até de 30 anos que esperam uma solução da justiça. E casos que já foi para a imprensa e é vergonhoso, né? E veja, é algo contraditório, né? Nós que temos o maior orçamento do país. Aliás, o segundo maior, nós só perdemos para a União. Nós temos um estado desenvolvido, né, industrialmente. O estado de São Paulo ele é maior que muitos países da Europa, né? Exatamente. Então é algo contraditório. Nós temos um estado pujante, nós temos um estado desenvolvido, industrial, mas que ainda não conseguiu equacionar a questão da justiça. Aí nós vamos entrar em outra seara, que é a seara da própria autonomia financeira do Poder Judiciário. Então, e isso é bom esclarecer até para a sociedade, que não existe um orçamento, né, autônomo, independente do Judiciário Paulista. E aí você tem funcionários cansados, com excesso de trabalho. Você tem uma cultura que é imposta em novos funcionários públicos, e eu falo isso com bastante conhecimento, advogo também há 22 anos. Hoje os funcionários existentes são funcionários que têm conhecimento, mas estão cansados, devido ao excesso de trabalho. E eu verificava, no passado, uma dedicação maior do funcionário público do Estado, do cartorário, daquele que milita mesmo. Mas com o passar do tempo, e eu digo que esse cansaço é em detrimento ao não atendimento, não é verdade? De várias reivindicações. De várias reivindicações. Porque quando eu chamei esse tema Justiça e Sociedade, é exatamente para fazer essa provocação nesse contexto, né, da problemática que hoje se fica a sociedade, o advogado e os funcionários públicos do Estado. Então fala um pouco disso, a respeito dessa questão. O senhor também não vê assim a respeito de... Eu vejo assim, falta investimento, falta vontade política, falta um bom treinamento para esses funcionários. Aqui em Santo André, por exemplo, a gente observa a absoluta falta de funcionários. E olha, a OAB tem se esforçado, nós já protocolizamos vários pedidos em conjunto com a diretoria do Fórum, o Dr. Matos, que é o juiz-presidente aqui do Fórum de Santo André, juiz-diretor, né, do Fórum de Santo André. Já buscamos junto ao Tribunal de Justiça várias vezes, em várias oportunidades, através de ofício, através de idas. A última vez eu estive pessoalmente falando com o Dr. Malheiros para ver se conseguia um maior número de funcionários, principalmente na questão da infância e juventude, né? Sim, infância e juventude. São problemas assim, muito delicados. Então, a OAB de Santo André se preocupa com isso e tem buscado, pelo menos tentar alternativas para que o Tribunal de Justiça mande mais funcionários para cá, e é muito difícil isso acontecer. Eles não dão nem expectativa de quando, nem quantos. Então, fica muito difícil com relação a isso. Fábio, a Lei 9.099/95, ela veio com aquela, na época, 1995, para trazer maior celeridade dos processos, atender a sociedade, que é o acesso à justiça. No entanto, o juizado de pequenas causas, hoje as pessoas que levam uma batida de carro, um problema que leva 2 anos para ser julgado. E é aquilo que você acaba de dizer, a OAB sei que tem feito gestões, mandado ofício, mas nada realmente tem acontecido. A pergunta que eu te faço, como você vê hoje, como presidente, como advogado experiente que você
representando hoje um grande número de advogados aqui na cidade de Santo André. Como você vê hoje a institucionalização da conciliação e da mediação? Eu vejo como uma forma maravilhosa de solução de conflito. Perfeito. Né? A conciliação ela é estimulada em todos os países desenvolvidos. E nós aqui no Brasil sempre tivemos uma cultura de litígio, uma cultura de briga. Exatamente. Né? Uma cultura de não conciliação. Então, nesse momento, eu vejo através das medidas do CNJ, do próprio Tribunal de Justiça, TRT, Justiça Federal, uma movimentação muito grande para que isso se torne uma realidade. Né? A própria mídia, no Fantástico, a gente observa uma movimentação muito grande com relação a esse estímulo necessário à conciliação. Acho que é importante. Reforçando, a OAB hoje de Santo André, como ela está vendo a verificação hoje dessa portaria do CNJ que determinou que vai ser instalado os SEJUSCs, que são centros de conciliação, em parceria com a Ordem. Hoje a OAB vai se estruturar para isso também? Nós temos uma comissão de mediação e arbitragem que está se movimentando no sentido de qualificar advogados. Que maravilha. Para fornecer material humano para o Poder Judiciário poder dar conta dessa determinação. Então, é importante que se diga que isso não vai tirar o trabalho e não deve tirar o trabalho do advogado. Fala mais detalhadamente, né? Porque muitos colegas às vezes ficam meio preocupados. Isso não é? Causa, de fato, uma certa celeuma, né? É verdade. Nós temos a preocupação dos profissionais no sentido, mas esse processo vai acabar, nós não vamos ter trabalho. Isso não é uma realidade. Não. Né? A gente tem que partir do princípio, Cristiano, que o advogado, ele está no mercado, e ele se forma, ele tem toda a dificuldade, mas ele existe para solucionar problemas. Não importa como, pode ser via processo, pode ser via conciliação. Então, através da Constituição Federal, ali no artigo 133, que você tanto fala aqui no seu programa, ali nós temos garantida a nossa participação, seja na conciliação, seja na arbitragem. É indispensável. Há necessidade pela Constituição Federal, de haver o acompanhamento de um advogado. Então, veja, se um processo se encurta por causa da conciliação, eu vejo com muita tristeza que aquelas comissões prévias de conciliação na área trabalhista praticamente se extinguiram. Né? Eu achava uma forma maravilhosa de solução de conflito e que depois foi meio que deixado de lado, né? Por uma série de razões aí, tentativas de fraude, etc. Mas o que eu percebo, assim, a conciliação, o efeito dela para o advogado é exatamente o contrário, porque nós conseguimos resolver o problema num curto espaço de tempo e nós já podemos partir para a solução de um outro. Então, essa cultura e esse pensamento equivocado de parte da advocacia de que isso tira o trabalho do advogado, eu acho que é um equívoco. Perfeito, porque vai ser um novo mecanismo de um acesso à justiça da sociedade com a participação do advogado inserido nesse contexto, que será também uma assistência judiciária que não deixa de ser, com mecanismos oficiais, até para o advogado também ter essa participação. Conselho Nacional de Justiça, Fábio. O Conselho Nacional de Justiça, eu considero ele como um acesso à justiça da sociedade. Né? Eu vejo que realmente ele veio de uma forma muito importante no nosso Brasil. Hoje a democracia ela é uma realidade não somente no Brasil, e você sabe disso, mas em todo o mundo. Hoje o povo ele se manifesta, o povo ele se coloca nas ruas, ele está derrubando poderes, ele está derrubando poderosos, ditadores. Então é uma realidade hoje. A questão que eu quero falar com você e a sociedade, o tema hoje é justiça e sociedade. Conselho Nacional de Justiça, recentemente nós tivemos aí a corregedora, doutora Eliana de Calmon, abrindo o verbo, falando das suas... dos bandidos de toga. Dos bandidos de toga. Foi a palavra usada, foi o termo utilizado. E eu acho que a gente não deve ter medo de falar, porque claro é ela que disse. Então, hoje, com a fala dela, a pergunta que eu te digo, o CNJ, ele não deveria ser uma instituição homologada pelo Congresso Nacional? Por que eu digo Congresso? Porque precisa de uma lei específica, né, de uma independência do CNJ para que tenha mais força. Como você viu hoje a coragem
Eliana de Calmon? Você tocou num assunto, Cristiano, maravilhoso também, viu? Porque, olha, eu sou um grande admirador dessa mulher. Ela tem demonstrado, de fato, que a participação feminina é importante. Nós temos a presidente Dilma, que tem demonstrado firmeza nas suas atitudes. E eu acredito que o CNJ em si foi um avanço grande com relação à justiça, porque nós sabemos que as corregedorias locais têm dificuldade de funcionar. Há uma política interna no tribunal e a gente não verifica um resultado efetivo com relação às corregedorias internas dos tribunais locais. Então, a vinda do CNJ para escancarar os problemas do judiciário, abrir esse poder que antes era meio que hermeticamente fechado, uma caixa. Era uma caixa que ninguém poderia colocar a mão. Hoje, os seus problemas estão mais expostos. Nós tivemos aqui, por exemplo, na região, juízes afastados com suspeita de corrupção. E a gente não fala isso, eu não vejo ninguém no meio falando, ninguém nos jornais falando, mas nós tivemos aqui um caso emblemático de uma denúncia que aconteceu no CNJ e que culminou no afastamento de um magistrado que atuava aqui no ABC. Sim. Então, sem querer fazer julgamento de mérito, porque nós advogados privilegiamos o direito de defesa, a presunção de inocência, o contraditório, isso é uma dos nossos pilares aí da democracia. Mas eu acho importante que a sociedade veja que isso exista, que isso existe. Nós temos, às vezes, você há 22 anos me diga, às vezes você não pega uma sentença lá que você tem certeza que vai por um caminho e de repente você tem um resultado totalmente inesperado e não entende o porquê. Então, veja, quando comecei a advogar, eu tinha essa ilusão que o Poder Judiciário era algo assim intocável. E com a maturidade a gente verifica que não é bem assim. O ser humano é falível, ele erra, e está sujeito aos meios, situações, né? A uma série de coisas. A maioria dos juízes, eu tenho absoluta certeza, como a maioria dos juízes, tanto dos juízes como dos advogados, promotores, é de gente muito honesta, mas um ou outro desvia do caminho. Né? Exatamente. E é aquilo, o advogado, ou o juiz, ou o promotor, não se disputa quem é mais honesto. A honestidade, ela faz parte do homem, não é verdade? Ah, não, o juiz é mais honesto do que o advogado é mais honesto. Não. O homem tem que ser honesto. Não se existe mais e nem menos, não é verdade? Isso é uma condição sine qua non. Pois é, e veja, aí você falou do advogado, a OAB corta da própria carne. Ao contrário do que acontece em sindicatos e outras entidades, nós temos aí, eu recebo semanalmente uma série de punições, né? Perfeito. Existem dois binômios, e isso você, até dentro dessa sua fala, que existe a ética e a prerrogativa. Você está falando da ética. São pilares da advocacia. Pilares. Eu fui do Tribunal de Ética da 7ª Turma de São Bernardo do Campo, no ano de 2009, participei lá e sei da atuação que o tribunal exerce. Você acabou de falar, é fundamental hoje que a sociedade tenha essa informação a respeito dessas punições que ocorrem. Fala um pouco disso a respeito do que você recebe, publicações. Semanalmente, advogados excluídos, suspensos, advertidos. Então, veja, a OAB ela é muito rígida com relação a isso, porque não nos interessa gente que não tem dignidade no seu trabalho, que não tem honestidade, que não tenha nem qualidade técnica, porque às vezes também acaba indo para a ética por deficiência técnica, né? Então, assim, o mal profissional não nos interessa. Nós queremos aos nossos quadros advogados que sejam aptos a servir à comunidade. É isso que a OAB sempre apregoou. E primou, né? E primou. Então, nós continuamos nessa linha. Ao contrário, às vezes, de outras entidades que buscam aí acobertar determinados erros, a OAB não. A OAB sempre teve essa questão de cortar da própria carne. Isso é uma realidade que acontece com uma minoria,
mais acontece. E eu fico feliz quando eu vejo que a função do CNJ atinge esse objetivo. O judiciário começou a cortar da própria carne. E quando eu vejo a declaração da doutora Ministra Eliana de Calmon, dizendo, ela esteve naquele programa Mesa Redonda. Mesa né? Redonda, isso, da Bandeirantes. E aí... Não, da cultura, né? Da cultura, se não me engano. E aí, um dos entrevistadores ali perguntou, nossa, mas e esses ministros do Supremo, que são todos indicados, são indicações na maior parte das vezes políticas, porque tem a chancela do presidente da República, tem que passar pela sabatina no Senado, etc. Como é que você enxerga, né, nessa esfera do Supremo, como é que está a punição ou o controle desses juízes? E aí ela vem e responde, olha, eu estou com dificuldade de punir o trombadinha, querendo dizer, trombadinha, aquele juiz de primeira instância que na sociedade, já em contato com a sociedade, direto com as partes, muda de lado, né, e rasga a sua toga e passa a ser um bandido, como ela disse. Então, quando a gente vê uma declaração desse tipo, verifica a seriedade dessa mulher, né? Quer dizer, ela tá prestando um grande serviço à sociedade. Eu gostaria de ter a oportunidade de cumprimentá-la e de dar publicidade a tudo isso que ela tem feito, porque é algo raro, mas vai acontecer, no meu ponto de vista, uma mudança histórica no judiciário. Ela está escancarando o judiciário e fazendo com que ele mostre as suas mazelas. Isso é importantíssimo. É fundamental, porque hoje você tem a Ordem dos Advogados, que você pune, você mostra os advogados, isso é afixado em painéis, até na sala da própria OAB, isso da divulgação. No judiciário nós realmente não sabemos quando isso acontece, como isso acontece. Então, o que a ministra colocou, eu achei assim, tem colocado de uma forma corajosa. Você de início falava a respeito da mulher, da figura da mulher, a importância dessa coragem, né? Ela tem enfrentado, porque a gente sabe que não é fácil. Enfrentado seus próprios pares, os né? pares, porque é aquilo que eu disse, e houve ali um apoio do Congresso Nacional, a ministra, e eles falaram alto lá, se o CNJ não der autonomia, nós vamos fazer um projeto de lei fazendo o CNJ independente na sociedade brasileira. Então eu vejo isso com bons olhos, eu vejo que a democracia ela caminha para um amadurecimento maior no nosso país, com todos os segmentos da sociedade, com todas as instituições funcionando. Presidente, dentro desse contexto, você dizia a respeito dos advogados, que a OAB primou, o STF agora confirmou o exame da ordem, eu achei isso fantástico. Outra coisa que é importante nós falarmos, graduação online de cursos de direito que infelizmente existe no Brasil. Eu li a respeito disso, o MEC concordou com isso, a OAB não aceitou, né? Onde já se viu se graduar advogados via online para depois atender a sociedade? Pois são surpresas, né, do mercado estudantil, né? Porque a gente tem que lembrar que hoje existe todo um comércio atrás das faculdades, né? Então, eu vejo com muita tristeza quando a gente fica sabendo que determinadas faculdades se propõem a fazer esses cursos online ou por correspondência. Claro que existe aquela parcela que é séria, mas na maioria das vezes, pelos resultados que se apresentam... Mas a graduação é pior ainda, não é nem curso, é uma graduação. Pois mas perante depois a OAB, veja, essa pessoa ela está sendo vítima, quem cursa esse tipo de atividade estudantil, ela está sendo vítima de um estelionato, né? Porque se espera que haja um determinado nível de conhecimento que depois, na hora de passar pelo crivo da entidade, que é a entidade que cuida do ensino jurídico, da fiscalização do ensino jurídico do país, que é a OAB, ela vai encontrar inúmeras dificuldades. Então, o que a gente tem falado nas faculdades, eu tenho visitado as faculdades aqui da região,
assim, da gente tentar voltar a ter aquela tradição do curso jurídico, né? Perfeito. Assim como tem a Faculdade de Direito de São Bernardo, né? Sim, uma Que você tradição, conhece. conheço. Assim como tem a Faculdade do Largo de São Francisco, né? As Arcadas, um centro Sim. acadêmico. Uma faculdade de Direito, ela tem que ter minimamente um centro acadêmico, uma atlética para fazer um congraçamento entre as universidades, o centro acadêmico para ter um representante desse estudante perante a instituição. Uma biblioteca com mínimo 10 mil. Uma biblioteca farta, né? Farta. Uma informação, professores 10 mil estimulados, na maior, capacitados. Tudo isso faz parte de uma tradição jurídica que vai traduzir num bom aluno e numa aprovação da faculdade perante a OAB. Aliás, eu gostaria de aqui publicamente dar os parabéns ao Dr. Marcelo Ladeira Mauad, que é o professor e diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Perfeito. que recentemente teve o seu selo expedido pela OAB, dentre as 90 reconhecido. instituições mais bem avaliadas perante a nossa entidade. Então nós temos um motivo de orgulho aqui na região, no âmbito do direito, que é essa faculdade. Espero e oxalá tenhamos esse reconhecimento das demais. E eu tenho fé de que nós conseguiremos, porque eu verifico tanto nas outras universidades aqui da região que nós temos um bom nível de Perfeito. professores e espero de coração que isso seja estendido aí às demais universidades. Perfeito. Eu estou conversando com o presidente da Ordem dos Advogados, 38ª subseção aqui da cidade de Santo André. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Justiça e sociedade, o que você acha que está faltando? Dedicação dos funcionários, falta de recurso no judiciário, o que você acha que pode melhorar? Ligue para cá e converse, faça a sua pergunta, converse diretamente com o Dr. Fábio através da minha pergunta. E obrigado por você estar comigo aí pela Eco TV na sua casa. Fábio, a pergunta que também te faço a respeito, eu falava do binômio prerrogativa. Você esteve em Atibaia, na Carta de Atibaia, projetando a nossa ordem para atender a sociedade para o futuro. Prerrogativas do advogado. Criminalização das autoridades que cometem abuso de autoridade contra o advogado no exercício da função. Diga-se, ele comete um crime contra a sociedade. Fala um pouco disso. Pois é, você traduziu direitinho, né, Cristiano? A facilidade de ter um entrevistador colega é essa, né? Que nós falamos aqui a mesma língua, né? Me preocupo se o nosso telespectador está entendendo. Tá entendendo, ele entende. Nosso linguajar aqui jurídico, às vezes, prejudica um pouco o entendimento da maior parte da população. Mas, a grosso modo, eu diria o seguinte: o advogado, ele é um representante legítimo da sociedade perante o Poder Judiciário. Então, à medida que um advogado é destratado no fórum, à medida que ele não tem acesso a um determinado processo, à medida que ele é negado a palavra, o que acontece? Quem está sendo prejudicado indiretamente é o cidadão comum, porque ele está ali, o advogado, a representar uma pessoa que procurou o Poder Judiciário. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos aqui em Santo André, por exemplo, um plantão de prerrogativas. Então, há um número de telefone, esse número está no nosso site, agora não me lembro de cabeça. Então, aquele advogado que estiver em situação de conflito, numa situação desconfortável perante a autoridade, seja delegado de polícia, seja um juiz, ou seja um promotor, ele pode ligar para o nosso plantão e nós tentaremos deslocar de uma forma breve, no mais rápido possível, um advogado, uma pessoa credenciada pela OAB, que vai ali acompanhar determinados processos e procedimentos. É algo que nós não podemos abrir mão. A própria Constituição Federal nos garante isso e nós não podemos apequenar aquilo que o legislador constitucional fez, né, de dar nós tivemos uma importância muito grande na Constituição Federal. Sem dúvida. E nós não podemos deixar com que um ou outro membro, uma ou outra autoridade venha a diminuir a nossa profissão. Então, aquele advogado prejudicado, ele que
primeiro lugar, não abaixe a cabeça para determinadas situações. Não aceite com conformismo determinados atos de desrespeito, né? O advogado, veja, ele tem que ter credibilidade. Ele tem que passar para o juízo, para o seu cliente, credibilidade. Ele tem que inspirar confiança. À medida que ele se conforma com uma determinada decisão ou acata um desrespeito, ele deixa o seu cliente na mão. Então, isso não pode acontecer e, de fato, a gente observa que o advogado, na maior parte das vezes, ele reage, né, a determinadas ofensas. Graças a Deus, isso aqui na região é muito raro. Nós temos um grupo de juízes assim, que gostam de trabalhar aqui. Sim. Pega a exemplo dos juízes de Santo André, a gente percebe que a maior parte, 99% dos juízes, prestigia de fato o advogado, respeita o advogado, tem um bom relacionamento com a ordem, isso mercê do trabalho, inclusive, do diretor, Dr. Francisco Matos, que tem feito uma aproximação muito boa com a OAB, os juízes da vara de família. Olha, nós não temos queixas com relação a isso. Nós temos um ou outro caso, um juiz na justiça comum e outro na federal, que teve um determinado atrito com advogados, mas isso tem sido resolvido no âmbito da OAB e será objeto de repúdio político da nossa entidade através das sessões de desagravo. Perfeito, sessão de desagravo. Que é um hábito nosso, né? Sim. Fazer o desagravo público do advogado que foi ofendido. Que foi agravado naquele local, Exatamente. Né? Então, nós teremos isso recentemente aqui. Dentro desse contexto, que é indispensável, como eu dizia, e você sabe disso, princípio constitucional, das prerrogativas garantidas, que eu disse que está no Congresso, você sabe disso, dá para criminalizar autoridades que cometem abuso de autoridade em relação ao exercício da advocacia, né? Então você vê isso com bons olhos, né? Pois é, eu falei e acabei não manifestando a respeito desse tema, né? Eu vejo isso como um grande avanço, né? Um grande avanço, conquista inclusive do nosso presidente Durso. Porque ele foi um grande batalhador para que esse projeto se tornasse viável, né? E eu entendo assim, que a autoridade, porque hoje isso que estraga um pouco essa questão do Poder Judiciário, né? Voltando um pouco àquela questão do CNJ, né? CNJ. A doutora Eliana Calmon falou muito sobre a dificuldade de punir os juízes, né? E quando ela alcança, na maior parte das vezes, um resultado, é no sentido apenas de afastá-lo do cargo. Exatamente. Nós não temos condição de tirar o salário daquele juiz. Então veja ainda como nós estamos atrasados com relação a isso. O juiz, mesmo provando às vezes que ele é desonesto, continua recebendo salários altíssimos, de 20, 25 mil reais. Né? Então, isso gera um prejuízo aos cofres públicos e gera uma desmotivação, porque a impunidade vai gerando mais impunidade. E afeta a nossa sociedade. Esse é o tema do programa Justiça e Sociedade. A mesma coisa, desculpa, com relação a prerrogativas. Quer dizer, hoje a gente tenta evitar, né, o agravo. Mas se esse agravo se tornar crime, o juiz vai pensar duas vezes antes de cometer. Perfeito. Então, é importantíssimo. E uma questão, então, em relação a uma prerrogativa regional. Hoje nós temos 16 mil advogados no ABC-DMR. Como você vê hoje uma prerrogativa regional? O Dr. Marcos da Costa já nos garantiu que nós teremos uma central aqui. Que maravilha. Na região. Agora, não sabemos ainda a cidade, muito provavelmente a cidade de São Bernardo sediará uma das nossas regionais. Então, nós, com isso, agilizaremos uma série de procedimentos. Porque hoje um pedido de desagravo, um pedido de assistência, ele passa por toda uma burocracia na seccional. Isso gera um atraso. À medida que você descentraliza, todos os processos de desagravo, todos os processos de assistência àquele advogado que foi prejudicado, será agilizado. E é uma realidade que vai acontecer. Muito bom. Um tema gostoso, justiça e sociedade, eu fico feliz.
até reforçar aqui a sua presença, porque é muito importante. Você vê, eu estou aqui recebendo a participação, quero falar com a Juliane Maria. Juliane Maria de São Caetano do Sul, um grande abraço para você. Obrigado pela sua presença no meu programa. Ela pergunta qual a melhor maneira para que um juiz possa julgar rápido um processo, seja qual for o assunto. É a questão da sociedade, a participação. E aí, que situação, né? Fala um pouco disso. Qual é a melhor maneira? Ela diz, seja qual for o assunto. Aí nós vamos voltar a um tema já passado aqui, né? A melhor maneira é a conciliação. Exatamente. A melhor maneira é a conciliação, não tenha dúvida. Mas eu acho que ela diz, o seguinte, doutor Fábio, é a respeito, tá lá, ele não julga. Não é isso, Juliana? Eu acho que eu estou eu aqui fazendo aqui essa sua, tentando... Defesa. A defesa, ele não julga. Está fazendo a sua defesa. Ele não julga e fica difícil. E aí ela busca um resultado e não sai. Não seriam ofensas prerrogativas e até um abuso de autoridade? Não, mas aí, veja, a questão da demora, eu não sei se atinge diretamente a prerrogativa, né? Mas atinge o direito dela de ver a sua causa julgada. O direito da sociedade. Num tempo razoável. Então nós temos determinados casos, por exemplo, eu sou fã da Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho funciona como um relógio. Nós temos, essa semana teve a Semana da Conciliação, foi um sucesso. Foi. Nós temos 70% dos casos na Justiça do Trabalho resolvidos através da conciliação, em primeira audiência. Então, assim, é algo que funciona muito bem. Então, os juízes, eles se dedicam aos 30% das causas que restam, que não houve a possibilidade de acordo. Mas, voltando aqui... Ao tema da pergunta da Juliana. Ao tema dela. Quando... ela pergunta que o juiz está com o processo para julgar e não julga. Desculpa. Eu acho que na Justiça do Trabalho, quando isso acontece, o que nós fazemos? Uma reclamação na ouvidoria. Isso, perfeito. Tá? Então, ou no CNJ, site do CNJ, TRT, no CNJ. O CNJ acho que já serviria para um caso extremo, sabe? Mas a ouvidoria acho que seria... Uma reclamação na ouvidoria, no Tribunal Regional do Trabalho, tem funcionado. Às vezes, nós temos aqueles alvarás... E na Justiça Estadual tem a ouvidoria e... Também tem a corregedoria. Mas, enfim, são casos extremos, né? Nós temos alguns casos, por exemplo, que, vamos dizer, a empresa foi lá, quitou o seu processo e o juiz demora para expedir o alvará para o reclamante receber o seu dinheiro. E o reclamante, muitas vezes, pessoa que está desempregada, passando necessidades, e aí aquele juiz não se mostra sensível e demora na expedição daquele alvará. Então, por e-mail, uma reclamação tem funcionado, porque eles nos retornam já com uma data. Olha, o alvará vai sair daqui a 15 dias na data tal, no horário tal, e você se dirige ao cartório e retira. Então, se a Juliane estiver sendo vítima desse problema, eu sugiro, num primeiro passo, que procure a ouvidoria do tribunal ou, se isso se agravar, a própria corregedoria. Perfeito. Juliane, eu acho que nós conseguimos contribuir para você nessa sua pergunta, tá? Mas faça isso, procure a ouvidoria, fale com o profissional que está lhe atendendo e com certeza ele vai fazer esse encaminhamento, mas não desista. Eu não posso deixar, doutor Fábio, o senhor veio aqui no meu programa, e são raras vezes, né? E o senhor esteve aqui já no passado, mas eu quero lhe fazer uma pergunta e eu quero que o senhor comente a respeito disso, porque foi uma grande contribuição que a OAB de Santo André tem dado para a sociedade. Brinquedoteca. Ah, tá. Fala dessa brinquedoteca. Foi polêmica, né? Foi polêmica, né? E foi uma conquista, uma grande participação que efetiva que a Ordem aqui de Santo André deu para a sociedade. Fala um pouco disso. Veja, sabe o que eu vejo aqui, Cristiano, na nossa região? Nós não temos por hábito prestigiar as coisas boas da nossa cidade, né? E quando nós ingressamos, o nosso grupo ingressou na OAB, nós acompanhamos algumas entidades, e uma entidade que eu aprecio e admiro muito é o Hospital Mário Covas. Né? O Hospital Mário Covas é uma referência nacional. Tem pessoas de outros estados que tentam utilizar o Mário Covas. Então, assim, nós temos lá um nível de excelência, mérito, mercê do trabalho efetuado por toda uma equipe, né, mas comandada pelo Dr. Geraldo Repli, que é uma pessoa assim
competentíssima e que fez com que o Mário Covas se tornasse Inclusive agora é Dr. Desirê Calegari assume. Que vai assumir no lugar dele, mas que é também sempre o mesmo grupo ali, político. Muito competente. De administradores, né? Então, o Mário Covas, ele é uma referência nossa. Ele é um motivo de orgulho para aquele cidadão que mora aqui na nossa região. Então, nós ficamos sabendo, através de terceiros, que havia necessidade, até em conversa com o próprio Dr. Geraldo, que havia necessidade da formação de uma brinquedoteca lá nas dependências do Mário Covas, no setor de pediatria, né? Você sabe que o Mário Covas só cuida de casos de alta complexidade. Então, crianças com câncer, leucemia, com problemas graves são direcionadas para lá e tratadas lá. Mulheres com câncer de mama. Exatamente. Nós temos nós tínhamos já um estudo de que a utilização da brinquedoteca no ambiente hospitalar favorece o tratamento daquela terapia, criança. Né? É uma terapia, ajuda, porque tira a criança daquele ambiente hospitalar que todos nós sabemos, por melhor que seja o hospital, sempre é algo difícil para um adulto. Imagine você para uma criança. Então nós ficamos sabendo, na medida que nós tivemos a notícia, eu também, e aqui vou te confidenciar uma notícia que não costumo falar, sim, mas que tenho a liberdade de falar aqui para você que é colega. Eu também fui vítima já de uma doença grave, eu tive câncer de tireoide. Então, tudo isso somado, tive câncer de tireoide, eu descobri no primeiro mês do nosso mandato. Eu assumi em janeiro de 2010, assumimos recente o mandato. Que eu digo Em fevereiro de 2010, fiz a cirurgia retirando a tireoide. Então, fiz depois o tratamento, estou muito bem, graças a Deus. Mas tudo isso somado, o problema que eu tive, mais essa necessidade, nós tivemos lá entre a diretoria a ideia de oferecer palestras no Rotary, no Lions, na maçonaria, enfim, naquelas entidades da sociedade civil brasileira, andreense, oferecendo palestras gratuitas, falando sobre a OAB e a sociedade, que inclusive é um tema parecido com o nosso programa aqui de hoje, e aí angariando recursos e instrumentos para montar material, para montar brinquedoteca, material humano e material físico mesmo, né? Brinquedos, móveis, por exemplo, nós tivemos a Toda Esquina e doou todos os móveis, né? Nós tivemos outras empresas que a TS Revestimentos forneceu o piso, nós tivemos diversos Rotaries fornecendo valores para compra de material. Então, assim, nós fizemos a custo zero, claro, para a OAB, porque a OAB aqui de Santo André, é bom que se fale, né? Porque os advogados acham que nós temos receita. É verdade. Mas o que se tem de receita aqui não cobre 1% das despesas. Nós temos hoje aqui, a OAB de Santo André é um braço de São Paulo. Então, a liberação das verbas sempre vem através da seccional. Nós não temos autonomia financeira. Então, nós tivemos a custo zero, em virtude dessas doações, a oportunidade de montar essa brinquedoteca que foi entregue, inclusive, na Semana da Criança. Agora, no dia 10 de outubro, nós tivemos a Semana da Criança, né? E antes do Dia das Crianças, me parece que foi numa quarta-feira, na segunda-feira nós entregamos a brinquedoteca. Então foi assim, motivo de muita alegria, de muita emoção, poder colaborar um pouco com essa entidade tão respeitada que é o Mário Covas. Quando a gente junta várias entidades respeitadas, como o Mário Covas, como a OAB, as coisas ficam mais fáceis e o patrocínio aparece. Então nós fomos, na verdade, apenas um elo de ligação entre esses doadores e o hospital. E conseguimos, Perfeito. Com isso, construir essa brinquedoteca que ficou maravilhosa. E, aliás, gostaria aqui de agradecer toda a equipe do Mário Covas, o pessoal da farmácia de alto custo que ajudou a gente, a VCC que forneceu todos os voluntários para fazer o trabalho depois no dia a dia, a Vanice Pessoa, que foi uma pessoa que coordenou todo esse projeto, que deu
a ideia da brinquedoteca, enfim. Nós tivemos ali um grupo maravilhoso que fez com que isso se tornasse uma realidade. Doutor Fábio, estamos caminhando para o final já. Uma pena. Uma pena. Aqui o bate-papo é gostoso. O advogado gosta de falar, né? Vai embora, vamos falar. Eu queria as suas considerações finais e eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Eu sei que é a vontade de toda a classe dos advogados da cidade de Santo André, né? Reeleição, como é que anda? Puxa vida, você está me colocando... Cristiano, você foi bem até agora. Agora você me colocou. Mas eu vou te perguntar porque não é saia justa, porque Puxa todos os vida. colegas já têm falado a respeito do seu trabalho. Pois E eu é. quero saber disso, esse anseio, porque é um trabalho que você vem desenvolvendo essa esteira. Pois é, doutor Cristiano, eu ainda preciso consultar o nosso grupo, né? Nós temos uma equipe, não é uma decisão isolada, né? Ainda no mês de dezembro eu devo reunir a cúpula do nosso grupo no sentido de discutir isso. Eu acho que o nosso trabalho tem sim que ter continuidade. Se serei eu o candidato para que isso aconteça ou não, nós vamos decidir no coletivo. Agora, para mim tem sido uma grande honra representar os 4.400 advogados aqui de Santo André. Eu faço isso com muito gosto, com muito orgulho. Agora nós temos que pensar também que eu tenho que cuidar do escritório, eu tenho que cuidar também da família, enfim. Tem uma série de outros compromissos que nós temos que observar e lembrando sempre que a OAB é um serviço voluntário. Que ocupa hoje 80% do meu tempo. Então, é algo assim que a gente tem que decidir em conjunto com os advogados que nos apoiaram, em conjunto com a família, né? Sentir um pouco também se nós estamos, de fato, conseguindo todas as nossas realizações. Eu tenho um levantamento de que 80% das nossas propostas de campanha já foram atingidas, né? Já foram, nós tornamos isso possível. Agora, precisamos sentir um pouco mais para verificar se, de fato, nós teremos esse reconhecimento do advogado aqui da nossa cidade. E as suas considerações finais? Cristiano, agradeço mais uma vez o seu convite. Fiquei muito feliz. Uma das coisas que eu mais gosto é falar sobre direito, falar sobre a OAB, falar sobre cidadania, né? Cada vez que você abre o seu programa para temas como esse, nós estamos a distribuir desenvolvimento, cidadania para a nossa querida cidade de Santo André. Então, fico muito orgulhoso, você sabe da nossa correria. Eu vim aqui saindo de uma solenidade lá de São Caetano, onde participei de uma entrega de carteiras com o doutor Adilson Paulo Dias, doutor Leandro Pitino, que são meus colegas presidentes da OAB aqui de São Bernardo e de São Caetano. Vim aqui correndo te prestigiar. E tenha certeza que eu tenho uma grande admiração por você, pelo seu trabalho, e gostaria de mandar um abraço especial para você, para sua esposa, para todos que estão nos assistindo, para a produção, para os meus filhos, para a Clara, para o Bruno, para a Vanice, minha esposa. Enfim, estou muito feliz de estar aqui e saio daqui com o sentimento de missão cumprida. Fábio, eu que lhe agradeço. Aliás, a minha pergunta, eu quero até agora encerrar o programa dizendo isso. É a respeito da competência do seu trabalho e de toda a sua diretoria. E eu tenho ouvido isso em consonância nos fóruns, no trabalho com os nossos colegas a respeito desta importância de dar continuidade nesse projeto que se iniciou com a sua diretoria. Agradeço. Obrigado, Fábio, pela sua presença. Obrigado. Eu quero agradecer a você pela sua participação, por ter estado comigo. Não se esqueça, a reprise do meu programa vai ser domingo às 19 horas, você não pode perder. Programa Cristiano para você. E se você quiser, amanhã você já vai ter acesso no YouTube e você vai ter este programa e vai poder revê-lo também. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira.